Bom dia, amados irmãos, queridos. Que Deus abençoe você nesse dia, nesse momento tão precioso, nesse dia tão precioso, né? Nós estamos aqui bem, vivos e com saúde. E você que não está com muita saúde, nós vamos estar orando e declarando sobre a tua vida saúde e bênção em nome de Jesus. Nós vamos continuar caminhando na nossa devocional. Hoje nós vamos iniciar já o capítulo 11 de Mateus. Vamos continuar nessa trajetória bíblica aqui, nessa caminhada bíblica. E eu sei que eu estou crescendo muito no Senhor, eu sei que você também, em nome de Jesus. Diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que está por vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo lhe disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Querido, Jesus continua aqui, caminhando em cima do testemunho. Primeira coisa, ele terminou de dar aquelas instruções e encerrou aqueles ensinos que ele estava dando aos discípulos dele antes de enviar. Depois de dar aquelas instruções, ele saiu a pregar. Ele saiu pregando, ele saiu e falou assim: agora eu também farei. Primeira coisa interessante, querido, aqui que eu vejo, primeiro Jesus chama os 12, dá instrução para eles, mas ainda não foram enviados. Mas Jesus sai para pregar e sai para fazer a obra. Queridos, a primeira coisa aqui é ver que discípulo, ele não tem que ser, nós não temos que mandar, nós temos que ensinar, nós temos que dar exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de discipulador. Eu falando com você agora, meu irmão, minha irmã, todos nós somos, de certa forma, um discipulador de alguém. Talvez você está discipulando o irmão, cuidando dele, cuidando de uma irmã, mas talvez é a tua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa. Você está cuidando espiritualmente dessa pessoa, está cuidando dela. Então você é também um discipulador. O Senhor nos chamou todos para discipular alguém, querido. Que seja da família, que seja pessoas de fora, mas nós somos discipulador. Mas o interessante é que ele dá as instruções e ele sai para fazer. E ele sai na frente pregando, fazendo as coisas, milagres. E ele não falou, olha, é assim, mas provavelmente deve ter falado alguma coisa para eles. Mas ele mostrou, falou assim, aqui, ó, é assim que se faz. Queridos, nossa vida ela tem que ser feita de exemplos. Exemplo, sim. Tem que ser exemplo, porque tudo que nós formos fazer, querido, nós temos que ser exemplo para alguém. Então as pessoas, se você fala assim, ó, vai lá e faz alguma coisa, a pessoa pode ir fazer do jeito dele. Mas agora, a partir do momento que você vai e faz primeiro, falar que é assim que faz, aí sim ele vai entender e vai acompanhar você e vai fazer assim como é para ser feito. Então, querido, nós temos que entender que nós temos que ser exemplo para as pessoas, temos que ser exemplo às pessoas, em tudo que formos fazer, dar exemplo. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele não mandou fazer somente, ele fez primeiro. E tudo que ele instruiu depois e diz, olha, faça assim, porque ele já tinha feito primeiro. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda e entenda aqui hoje, que nós temos que ser testemunha, exemplo para as pessoas. Tudo que você quer que as pessoas façam, façai vós primeiro, faça você primeiro. Mostre primeiro. Tudo que eu vou fazer aqui, primeiro eu faço, depois eu falo, vocês viram como foi feito? Então é para fazer assim. Então, querido, seja exemplo, testifique isso, mostre isso, faça primeiro, para que as pessoas vejam você fazendo primeiro. Porque eu vou dizer uma coisa para você, para nós termos autoridade para corrigir alguém, nós temos que ter feito primeiro, nós temos que estar fazendo primeiro. Ninguém tem autoridade para falar para alguém ou para corrigir alguém se você nunca fez e você não tem autoridade para isso. Então, para eu ter essa autoridade para falar, para corrigir, eu tenho que estar fazendo primeiro, eu tenho que ser o primeiro exemplo. Porque é muito fácil, é como se um pai que fumasse
e dissesse ao seu filho, olha, não faça isso, meu filho, você não pode fumar porque isso faz mal para a saúde. O filho vai olhar para ele e vai assim, mas você está fazendo aí? Então, querido, o nosso exemplo é muito forte. Se nós não tivermos cuidado com isso, aquilo que nós estamos fazendo vai refletir nos outros, ou positivamente ou negativamente. Então, para você corrigir alguém, você direcionar alguém, primeiro você tem que estar fazendo, nós temos que estar fazendo para sermos exemplo. Jesus era o nosso exemplo. Depois, para baixo aqui, ele continua, continua falando de João, que João Batista estava preso já perto de ser morto, e mandou o discípulo dele pergunta se ele é aquele que há de vir. Às vezes parece aqui uma contradição, mas espera aí. João Batista, ele batizou Jesus, viu a pomba descendo sobre Jesus, viu o céu falando com ele. Como que João Batista agora pergunta para Jesus se era ele mesmo? Queridos, vamos ver o cenário que está acontecendo aqui. João Batista veio, pregou o evangelho, falou do amor de Deus, batizou muita gente, inclusive Jesus. Ele era primo de Jesus. Agora, ele estava preso. Você imagina a situação dele como humano, naquela prisão, esperando aquilo. Ele anunciou tanto aquilo, e de repente aquilo vem acontecendo com ele. Ele diz, e agora? O que eu vou fazer? O que está acontecendo? E ele já não sabia mais. É normal, querido, como ser humano, ele estava perdido, ele estava sem entender o que estava acontecendo. Ele estava pregando a palavra do Senhor, pregando o Messias que viria e como veio, e agora ele está preso naquela situação. É normal que qualquer um de nós que passássemos por essa situação que João estava passando, ele, querido, a gente ia ficar meio perdido, desnorteado. É como se, às vezes, cada um de nós já passou por isso. Você recebeu uma palavra profética. Nós, às vezes, recebemos uma palavra profética. Olha, Deus vai fazer isso na sua vida, Ele vai direcionar você, vai fazer isso, isso, isso. Nós recebemos uma palavra poderosa. E, de repente, o que nós vemos é o contrário. É tudo indo por água abaixo, tudo indo ao contrário. Tudo caindo em nossas vidas. E nós ficamos sem entender. Nós ficamos assim, mas peraí, eu tenho uma palavra profética, eu tenho um chamado, eu tenho algo de Deus na minha vida, e o que está me acontecendo é justamente o contrário. Então, como ser humano, João Batista ficou assim, e agora? O que vai acontecer? Porque eu estava fazendo a obra do Senhor, agora estou preso. Era só para isso mesmo que eu vim? Então ele ainda não estava tendo clareza naquilo que estava acontecendo. Então, nós como seres humanos, é normal, às vezes nós não temos clareza, querido. Nós temos a palavra, a promessa, mas como humanos, por causa da pressão e das dificuldades, a gente fica meio perdido, a gente perde um pouco a clareza. E é isso que estava acontecendo aqui, querido. Então, não tinha nada de anormal aqui. Ele estava querendo entender o que estava acontecendo. Isso é perfeitamente normal. Mas o interessante é que quando os discípulos de João chegam até Jesus e perguntam para ele, olha, nós queremos saber de você. É você mesmo, Messias, o nosso discipulador, que é o João Batista, está querendo saber se é você mesmo, que é o nosso, que é aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar outro. Interessante que a resposta de Jesus aqui, querido, não foi, não, pode falar para ele, sou eu mesmo. Não, a resposta de Jesus foi, olha, fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Fala para ele o que está acontecendo. Então, o que eu aprendo com isso, querido? Olha que mensagem preciosa é essa aqui. O que eu aprendo com isso? Jesus, querido, olha, se você tiver que justificar quem você é porque as pessoas não estão aprovando você. Olha, pega essa chave aí. Você não precisa justificar quem você é. Se você tiver que provar para alguém quem você é, porque não é. Se você tiver que provar para alguém a sua autoridade, é porque você não tem ela. A autoridade não precisa ser provada. Testemunho não precisa ser provado. Vai lá e fala que eu sou. Vai lá e diz quem eu sou. Fala que eu sou. Se você está tendo que provar para as pessoas, olha, eu sou pastor, eu sou missionário. Eu sou isso, eu sou um pregador, eu sou o homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Se você tem que estar frisando isso e passando isso para as pessoas, confirmando isso, é porque tem alguma coisa errada que você não é. Jesus não precisou confirmar, ele precisa, olha, vai lá e fala para João que eu sou sim. Fala para ele não ter dúvida, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Não, a resposta de Jesus foi, fala para ele o que está acontecendo. Queridos, quem vai provar de você, quem vai falar de você são os seus testemunhos, são os nossos testemunhos.
Nós não vamos precisar falar de nós mesmos. Aquilo que está acontecendo através das nossas vidas será o nosso testemunho diante do Senhor. Esse é o segredo. O nosso testemunho é o nosso... aquilo que está acontecendo conosco é o nosso testemunho, é aquilo que vai falar com as pessoas. As pessoas não vão olhar só para você, vão olhar para o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Então, querido, ele diz, olha, fala para ele isso, fala que os pobres estão sendo pregado o evangelho, que eles estão se convertendo, que estão se transformando. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, aquele que fala assim, Jesus, não, esse aí, de forma nenhuma, não, eu não acredito que Jesus é filho de Deus, não acredito que ele é o Messias. Então, queridos, terá muitas pessoas que vão se levantar contra, muitas pessoas vão duvidar, vão levantar contra, não vão acreditar, mas eu vou dizer para você, querido, glória a Deus, que nós cremos nesse Jesus, estamos seguindo ele, e ele tem testemunho. João ia crer nele pelo testemunho que estava acontecendo. As pessoas vão olhar para você, querido, e ver que você é um cristão de verdade, um servo de Deus de verdade. Não é pelo que você fala, mas por quem você é. Não é pelo que você anuncia na vida deles, mas é aquilo que você está fazendo. Isso vai fazer a diferença. É aqui que faz a diferença, meu querido. Olha, presta atenção nisso. Seja testemunho para as pessoas. Não, principalmente dentro de casa. Você tem que começar a ser testemunha dentro de casa. Dentro da sua própria casa é o primeiro testemunho que nós temos que ser. Dentro de casa, para a esposa, o marido, para os filhos, para os parentes ali perto de casa, depois para os de fora. As pessoas têm que ver quem você é no que você está fazendo. São os seus frutos, é aquilo que você está produzindo. Aqui que é o segredo. Não precisa você querer provar nada para ninguém, que ninguém vai acreditar em você. Mas quando eles começarem a olhar os frutos, porque os frutos, queridos, é resultado de uma vida de intimidade. Justamente, só terá frutos, querido, aqueles que têm uma vida de intimidade. Porque se não tiver uma vida de intimidade, querido, vão ter espinhos, vão ter frutos mais venenosos. Isso não é bom. Então só vão ter frutos quem estiver cheio do Espírito, quem tiver intimidade com Deus. É uma vida de intimidade que nos faz gerar frutos, queridos, que vai alimentar outros. Muitas pessoas vão alimentar dos seus frutos. Precisam, as pessoas estão com fome, gente. A Bíblia diz, olha, a seara está madura, são poucos ceifeiros, olha, o povo está com sede e fome. Malaquias mesmo, Deus deixou, olha, vai chegar um momento que as pessoas vão ter sede da minha palavra e fome da minha palavra. E isso está acontecendo, as pessoas estão com sede e fome da palavra do Senhor. Mas então, quem vai alimentar essas pessoas? Somos nós, é os nossos frutos. Somos nós que vamos dar frutos para alimentar esse povo. Esse povo vai se alimentar do nosso testemunho, gente. Olha para você ver, tem uma história aí no mundo, muitas pessoas falam, não, você tem que olhar para Jesus, não olha para mim não, porque eu sou homem, eu sou pecador. Peraí, tem alguma coisa que não bate bem aí. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Queridos, ele chamou a responsabilidade para ele. Então, as pessoas, o mundo está procurando uma referência. Se você não for uma referência, querido, o cantor do mundo é a referência, o Neymar é a referência, um jogador, ou um cantor, ou um artista, será a referência para eles. Agora, essas pessoas do mundo são verdadeiramente referência para esse povo? Eles estão procurando referências, e quando eles não encontram referência na igreja, eles vão procurar no mundo, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, querido, a igreja tem que ser a referência. Nós temos a responsabilidade de ser a referência. Agora eu te pergunto, que tipo de referência você está sendo para o mundo, para as pessoas? Qual é o tipo de referência? Qual é o testemunho? As pessoas estão vindo alimentar em você. Você está dando que fruto para elas? Que alimento que você está dando para elas? Querido, isso é muito sério em nossas vidas. Isso é muito sério. Que tipo de alimento eu estou dando para ela? Jesus mostrou o alimento que ele estava dando. Olha, os mudos estão sendo curados, os surdos estão sendo curados, os paralíticos estão sendo curados, milagre está acontecendo, poder está acontecendo, testemunho está acontecendo. Então, queridos, as pessoas estão vindo, virão, ou estão vindo ou virão alimentar dos seus frutos. Agora, cabe saber qual é o tipo de fruto que você está dando para eles. Os seus frutos estão alimentando o mundo? Porque eles vão vir até você. Como igreja, se não encontrar alimento em você, vão para o mundo procurar alimento lá fora. E o mundo, querido, está recheado de alimentos venenosos que estão matando o povo. Alimentos que matam. Então, querido, eu quero, em nome de Jesus, exortar você. Eu quero, assim,
sacudir você hoje para que você acorde e abra os teus olhos. Não é tempo mais nós ficarmos, queridos, esperando, olhando as coisas acontecer, esperando os outros fazer. É tempo de nós tomarmos nossa posição. Posicione-se. Quando você se posicionar, querido, o mundo vai te ver. Você não vai precisar falar nada. Quando você começar a mudar as suas atitudes, mudar o seu estilo de vida, mudar e começar a dar os frutos, você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua história vai mudar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na tua vida, eu quero declarar isso na tua vida. Em nome de Jesus, transformação do Senhor, poder do Senhor operando na tua vida. Você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, que Deus abençoe você grandemente. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu oro, declaro na vida deles, Pai, poder do Teu Espírito Santo. Que essa palavra fique gravada no coração deles, que a partir de hoje eles começam a dar frutos. Ser testemunho em tudo que forem fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo cura sobre essas pessoas, poder do Teu Espírito sobre eles, Pai. É em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos agora, Pai, esta palavra e nós guardamos nosso coração, mas sobretudo vamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Eu abençoo todas essas pessoas e declarando a ação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor esteja com você, querido, em nome de Jesus. Até amanhã estaremos juntos.